abertos, enfim, com possibilidade de se locomover, se houver necessidade, óbvio. Quanto mais eficientes, efetivos nós formos no fechamento, mais a gente tem chance de fazer uma parada grande de 10 dias, mas que pode significar uma reabertura já no dia 5 de abril. É esse o objetivo. Nós não estamos aqui decretando um fechamento sem data para terminar. Esse fechamento começa na noite de quinta-feira e termina no domingo, dia 4 de abril, domingo de Páscoa. Então, esse esforço que a gente está pedindo é justamente para que a gente não tenha que ficar... E aí tem uma razão de ser, enfim, o doutor Carlos Eduardo certamente explicaria melhor do que eu aqui, mas tem aí os ciclos do vírus, e com esse ciclo de 10 dias, idealmente seria até 14 dias, mas com 10 dias a gente já consegue um impacto muito grande na disseminação da doença. Pode ser até que a gente tenha, no momento da reabertura, até números oficiais piores, mas a gente vai poder estar verificando na ponta, nas unidades de pronto atendimento, nas clínicas da família, uma chegada menor de pessoas com sintomas da doença. Esse é o nosso objetivo, é essa a nossa estratégia, por isso que a gente está fazendo isso. Ninguém toma essa atitude feliz, não é algo que a gente queira fazer, não é algo que tenha, sei disso, popularidade, mas governar significa, em determinados momentos, ter que tomar medidas que não são exatamente as medidas mais populares. E a gente sabe, baseado em dados e evidências científicas, que aquilo que a gente está fazendo é o correto. Ninguém é obrigado, como eu, ou como prefeito, ou como as autoridades aqui presentes, na nossa posição, ninguém é obrigado a ter tanta informação assim como nós somos obrigados a ter, para tomar as decisões que a gente está tomando. Então, eu deixo esse apelo. Sei que essas medidas impactam brutalmente na vida das pessoas que têm as suas atividades econômicas interrompidas, num momento econômico já muito difícil do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Muita gente passando necessidade, muita gente desempregada, muita gente sem condições de levar comida para casa, e a gente tem muita convicção de que esse drama, obviamente, quando você tem uma paralisação de quase todas as atividades econômicas, esse drama ainda aumenta. Desde a semana passada, nós, com a possibilidade de tomarmos a decisão que anunciamos na segunda-feira, buscamos construir um conjunto de ações, um pacote de ações, que buscam minimizar o impacto das medidas que nós anunciamos de restrição, de encerramento, de interrupção de determinadas atividades econômicas. Esse conjunto de ações, nós damos o nome de, não chega a ser um programa, mas uma ação chamada Auxílio Carioca. Quero lembrar aqui que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma situação fiscal difícil, que foi feito um enorme esforço ao longo dos últimos dias para se conseguir viabilizar os recursos para anunciar o que nós estamos anunciando. E aí eu quero já aqui, de pronto e de início, agradecer muito à Câmara de Vereadores, especialmente a liderança do vereador Carlos Caiado, que coloca hoje em votação um projeto de lei doando um volume importante de recursos, cerca de 30 milhões de reais, para colaborar com esse programa Auxílio Carioca, com esse projeto Auxílio Carioca, com essa iniciativa Auxílio Carioca. Então, presidente, muito obrigado pela sensibilidade da Câmara de Vereadores, pelo apoio. A Câmara de Vereadores se mobiliza nesse momento, buscando ajudar a população carioca. Esse programa, essas ações da Prefeitura do Rio, nós vamos atingir 900 mil pessoas diretamente, ou seja, 14% da população carioca vai ser beneficiada por essas medidas que nós estamos tomando, e nós estamos aportando nesse programa cerca de 100 milhões de reais, são 70 milhões de reais
vindo dos cofres da Prefeitura e 30 milhões de reais vindo dos cofres da Câmara de Vereadores, que, repito, vota hoje à tarde. Me parece que já um apoiamento muito grande de vereadores à medida, se não da totalidade, absoluta maioria, para esse, enfim, o subsídio, o financiamento desse programa. Então, nós estamos com esse programa atingindo 14% da população da cidade, 900 mil pessoas, e buscamos focar justamente nas pessoas mais pobres, aqueles que, de fato, não têm a rede de proteção necessária, as relações sociais necessárias para passar por períodos difíceis. Quero relembrar aqui que estamos falando de um período de 10 dias. Basicamente, nós vamos agir em 4 frentes. Primeira frente é um programa de transferência de renda da Prefeitura, o Cartão Família Carioca. Uma segunda frente é no Cartão Alimentação, que nós vamos detalhar aqui também. Uma terceira frente com famílias mais pobres, que estão no CAD único, no Cadastro Único da Prefeitura, o Cadastro Único Nacional, mas que não conseguiram ainda o Bolsa Família. E, finalmente, uma quarta frente olhando para o comércio ambulante, que são microempreendedores que tocam ali sua vida, que têm o seu cadastro, têm a sua licença junto à municipalidade e que, infelizmente, nesse período, obviamente, quando você fala do comércio ambulante, os barraqueiros de praia, o comércio ambulante de praia, essas pessoas deixam de ganhar dinheiro em razão, por exemplo, do fechamento das praias. Quando você tem as ruas vazias e quando você quer que essas pessoas fiquem em casa, elas dependem da rua e de gente na rua para que ganhem dinheiro. Então, é um foco nosso o comércio ambulante, camelôs, se assim preferirem. Primeiro ponto, então, de respeito ao cartão Família Carioca, repito, política pública de transferência de renda, iniciada, Pedro, no nosso governo em 2010, um programa que tem um papel de complementar ao Bolsa Família, buscando trazer mais renda. O que nós vamos fazer para essas cerca de 50 mil famílias, elas vão receber ao longo dos próximos... aliás, essas datas de pagamento aqui, o Pedro também vai me ajudando aqui, né? Depois vocês podem dar mais detalhes aqui. Quer dar detalhe agora? Até quarta-feira que vem, essas famílias que já estão cadastradas, já têm uma conta bancária vinculada à Prefeitura, nós vamos dar uma média de R$240 por família, num valor total de 12 milhões. Então, essa é a primeira frente. Então, cerca de 50 mil famílias já cadastradas, já identificadas, que já têm o cartão Família Carioca, vão receber nessa semana, nesse período difícil, cerca de 12 milhões de reais, cerca de R$240, a média R$240 por família. A segunda frente é o cartão alimentação. A gente sabe que quem tem fome tem pressa, e nesse momento a gente sabe que muitas vezes que dependem do trabalho diário, de ir para a rua para conseguir o seu alimento, né, que vai ali, enfim, desenvolver as mais diferentes atividades para conseguir levar o alimento para casa, para alimentar seus filhos. Nesse momento, com a gente esperando as ruas vazias e as pessoas respeitando as nossas determinações, essa é uma forma da gente levar alimentação para famílias. Então, nós vamos atender 643 mil alunos da nossa rede municipal de ensino, vão receber R$108,50 cada criança. Então, se uma família tem lá 3 filhos na rede municipal de ensino, vai receber algo próximo de R$320. Se tiver mais, recebe mais. Então, todas as crianças da rede municipal de ensino vão receber ao longo também das próximas 2 semanas, dessa semana. Isso começa a entrar, salvo engano meu, quando, Ferreirinha? Então, a primeira metade disso entra até esse sábado, dia 27, e a segunda metade entra até dia 2 de abril, certo? O que a gente quer fazer um pedido aqui, o Ferreirinha, secretário de Educação, me alertou para isso ontem. Esse cartão família, esse cartão alimentação,
nós ampliamos muito a rede de estabelecimentos que aceitam esse cartão alimentação, mas a gente precisa que as pessoas entendam que se todo mundo for, recebeu, creditou lá até sábado, se todo mundo for no mesmo dia, muitos desses estabelecimentos têm dificuldade de conseguir. Então, quero lembrar, esses estabelecimentos que aceitam esse cartão são considerados serviços essenciais, permanecerão abertos, permanecerão com horário abertos, permanecerão com horário estendido. Então, não precisa ter uma corrida aos mercados, né? Nós estamos falando de 70 milhões de reais em alimentos sendo distribuídos para as 643 mil crianças da rede municipal de ensino. Então, isso é um valor muito grande. A própria rede que aceita supermercados, enfim, e espaços que aceitam isso, elas precisam que as pessoas não queiram todo mundo no mesmo dia. Então, repito, pagamos até sábado, começando já amanhã, é isso? Já amanhã até sábado, começa a acreditar na conta, essa primeira metade até sábado, e na semana que vem, até sexta-feira, entrando a segunda metade. Então, enfim, é importante que as pessoas que têm filhos matriculados nas escolas municipais, 643 mil alunos, vão receber. Aliás, tem alguns até que são ainda do ano passado, que eventualmente não estão matriculados esse ano, mas são as pessoas que já têm o cartão família. A gente está dando esse recurso extra nesse momento. Terceiro ponto aqui, com o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, nós buscamos as famílias mais pobres da cidade, né? São aquelas pessoas que vivem na pobreza, pobreza extrema, que já estão no CAD único, no Cadastro Único de Proteção Social que existe no Brasil, e são famílias que não recebem nem o cartão Família Carioca, nem o Bolsa Família. Estamos falando de 23 mil famílias que vão receber R$200 cada ao longo da próxima semana também. É isso, Pedro? Oi? Até quarta-feira recebe esses valores. Eu vou pedir para a secretária Laura Carneiro dar um pouco a explicação sobre essas famílias e a operação dos CRAs, CREAs, enfim, da prefeitura, porque, repito, essas famílias aqui são famílias que hoje não recebem nenhum tipo de benefício. Então, ou seja, se você recebe o Bolsa Família, você não está incluído nessa relação. Se você recebe o cartão Família Carioca, sua família não está incluída nessa relação. Então, é para famílias que a gente tem do CAD único que não entraram ainda em nenhum desses programas. Vou pedir para a Laura fazer a explicação da operação dos CRAs e depois o Pedro Paulo para explicar como é que vai ser feito esse pagamento para essas famílias. Laura. Essas famílias são 13 mil em extrema pobreza. Isso significa, no CAD único, famílias que recebem per capita, cuja renda per capita é de R$89, e mais 10 mil famílias cuja renda per capita é entre R$89 e R$179. Essas são as famílias que não recebem nada e que pela primeira vez na história estão sendo contempladas com algum tipo de auxílio. Bom, em segundo lugar, essas famílias que são muito frágeis, muito vulneráveis, terão os CREAs e os CRAs, portanto, os nossos equipamentos de referência na cidade, os 47 CRAs e os 14 CREAs à disposição, mesmo durante toda a semana que vem, durante o período, claro, do horário comercial, para que elas tenham a informação de como acessar o novo aplicativo que o Pedro vai explicar. Então, essa é a ideia, que, de alguma maneira, além de ter o auxílio, que elas tenham, através dos nossos equipamentos, a possibilidade do entendimento desse novo auxílio. Laura, só uma coisa aqui, antes de eles perguntarem, pergunto eu. Como é que essa família identifica? Ela não está recebendo, nós vamos ter também uma busca ativa dessas famílias, é isso? A ideia é que a gente também tente a busca ativa dessas famílias, embora elas saibam que se inscreveram no CAD único. Na verdade, elas se inscreveram no CAD único, mas ainda não ascenderam ao Bolsa Família. Então, esse gap dessas 23 mil famílias é o que o Auxílio Carioca vai atender. De qualquer jeito, os CRAs e os CREAs, a gente está montando um sistema
para que a gente possa chegar a essas famílias, mesmo antes delas chegarem aos nossos CRAs e aos nossos CREAs. Pedro. E além dos CRAs e dos CREAs, prefeito, bom dia, nós teremos também uma página, uma seção no Carioca Digital, que as famílias vão poder, com o CPF, acessar e saber se elas estão contempladas ou elas não estão contempladas no Auxílio Carioca. Isso vai facilitar muito. Carioca.ri, a gente vai botar logo na página principal, não só as famílias, como depois, como o senhor vai explicar, os ambulantes, eles vão facilmente fazer uma checagem se estão contemplados no Auxílio Carioca. Como é que vai se dar esse pagamento? Deixa eu só destacar isso aqui. Então, a gente vai ter uma busca ativa. Essas famílias, pode ficar de pé. As famílias não vão ter, são famílias que não têm hoje, elas estão cadastradas no CAD único, mas não têm uma relação já de recebimento de nenhum projeto, de nenhum programa. Primeira coisa. Então, se você recebe Bolsa Família, se você recebe cartão Família Carioca, você está fora desse auxílio aí. Primeira coisa é essa. O que você não recebe é o que te inclui nesse programa aí. Então, os CRAs e CREAs, para quem se inscreveu no CAD único e ainda não entrou no Bolsa Família, estão à disposição, vão estar informando. E na página cariocadigital.rio, cariocadigital.rio, você tem lá nós vamos colocar na primeira página Auxílio Carioca, a partir de sexta-feira. Sexta-feira vai ter lá Auxílio Carioca. E a pessoa vai digitar o seu CPF e ali ela vai saber se ela está contemplada ou não. Se aquele CPF estiver contemplado, nós vamos colocar uma série de explicações, passos para ele poder acessar o auxílio a que ele está sendo dado direito pela Prefeitura. Você quer explicar como é que vai ser mais ou menos esse passo a passo? Prefeito, então, nós fizemos uma parceria com o Banco Santander. Como é um auxílio de uma vez só, nós não emitiremos um cartão físico, como o cartão alimentação da Secretaria de Educação. Nós vamos fazer um cartão digital através de uma plataforma do Banco Santander, e as pessoas, quando entrarem no Carioca Digital, terão as informações como criar esse cartão virtual e poder sacar ou debitar os recursos que serão depositados nessa conta que vai ser aberta para cada uma dessas famílias. Isso não terá custo para as pessoas, e esse projeto já está sendo desenvolvido, e a gente acredita, e temos a convicção, acredita não, até quarta-feira que vem vai estar todo ele disponibilizado para essas famílias e todos os ambulantes. Então, de novo, é importante, quem tiver dúvidas, acessar o seu CRAS, o CREAS. Todo mundo que fez o CAD único sabe o que é. Não somos todos nós que frequentamos CRAS e CREAS, mas quem sofre é mais pobre sabe. No CRAS ou CREAS, você consegue identificar se você vai receber ou não, ou aqueles que tiverem a possibilidade. No cariocadigital.rio, vai ter lá a partir de sexta-feira, você digita o seu CPF, identifica, ali vai ter um passo a passo que também será explicado no CRAS e no CREAS de como receber esses R$200. Prefeito, só um detalhe, essa plataforma que se chama Super Digital do Banco Santander, ela vai ser até mais simplificada do que aquelas pessoas que tiveram direito ao auxílio emergencial pela Caixa Econômica, que também tiveram que fazer um cartão digital. É mais ou menos aquele mesmo formato, mas uma ação mais simplificada. A gente acredita que em 5 e 10 minutos você consegue fazer esse cadastramento e poder... Essa página de Santander, né? Isso. Essa primeiro, de novo, é no cariocadigital.rio que você tem essa informação, no CRAS ou no CREAS. Né? Então, isso é muito importante. Né? Tá ali, entrar no aplicativo Santander, nome, CPF, nome, enfim. Aí tá... Todas as pessoas que estão nesse cadastro, nós temos a informação sobre o CPF, nós temos inclusive a informação de algumas, o celular também. Nós faremos, além disso, disparos de SMS para esses celulares cadastrados a partir do 1746. Faremos o disparo avisando também que eles podem estar contemplados para entrar na página do Carioca Digital. E também no 1746 nós teremos todo lá o script, os protocolos, para que as pessoas possam ser informadas de como acessar esses recursos que estão sendo disponibilizados. Pagamento, como o Pedro disse aqui, ocorrendo em março, ou seja, até quarta-feira da semana que vem, e o valor vai ficar disponível por até 3 meses. Né? Então,
Enfim, essas são, nós temos aí, entenda, quando a gente fala do cartão alimentação, as pessoas já têm, vão receber a carga, cartão Família Carioca, as pessoas já têm, vão receber a carga. Nesse caso aqui, essa terceira iniciativa trata de famílias muito pobres, muito vulneráveis, que não estão em nenhum programa e que também não têm nenhuma relação hoje bancária com a prefeitura. Então elas precisam procurar o seu CRAS, seu CRES ou cariocadigital.rio para saber se tem direito a receber ou não o benefício. Premissa é que não esteja em nenhum programa social. Aí a gente atinge as famílias mais pobres da cidade. Enfim, está aí o propaganda do Santander, pelo jeito. Bom, e finalmente a quarta linha de ação é para o comércio ambulante. Então, nós temos 13 mil ambulantes cadastrados da cidade do Rio de Janeiro. O Breno está aqui, esse levantamento é da Secretaria de Ordem Pública. Esses 13 mil ambulantes são pessoas que estão nas praias, barraqueiros, são pessoas que andam pelas praias vendendo, são pessoas que estão nos corredores comerciais da cidade, tem aí de feira de ambulante. Pode falar, explica aí. É isso mesmo, prefeito. São nas praias, né, tanto os barraqueiros ponto fixo, quanto os ambulantes tiracolo, que transitam pelas areias, e os ambulantes que também comercializam seus produtos nos logradouros públicos, desde que cadastrados, conforme o senhor falou. O cara que tem tabuleiro, tem... Tabuleiro, feira de ambulante, módulo, toda a categoria de ambulante será contemplada desde que cadastrado no cadastro do município através das TUAPs, que é a taxa de utilização do espaço público. Então, olha só, primeiro, esse é um programa, a gente tem que saber para quem que a gente vai entregar, são R$500. Essas pessoas têm uma espécie de lucro cessante nesse período, né, que estariam trabalhando. Então, são R$500 para todos os 13 mil ambulantes legalizados, cadastrados da cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos olhando para aqueles que têm a taxa de utilização do espaço público paga até 2019. Nós não estamos levando em consideração o ano 2020, porque, já foi um ano mais difícil, né? E aí muita gente não pagou a sua taxa de utilização do espaço público. Então, todo ambulante cadastrado da cidade do Rio de Janeiro, todo barraqueiro de praia que tem sua licença, e a maioria deles tem, a totalidade ali do que a gente vê tem, vão receber R$500 da prefeitura por esses 10 dias que a gente está pedindo para eles ficarem parados. No caso dos barraqueiros de praia, eu diria que são literalmente 15 dias. Né? A gente já começou essa iniciativa no último fim de semana, portanto, obviamente, essas pessoas já devem estar enfrentando uma dificuldade. A forma de pagamento, é exatamente a mesma que o Pedro explicou aqui. Então, a partir de sexta-feira, isso, a pessoa entra na página do cariocadigital.rio, o ambulante cadastrado vai lá, digita o seu CPF, ele estando cadastrado, ele vai ser levado ao programa do Santander e ali vai ter um crédito para ele de R$500. Então, todos ambulantes, trabalhadores de rua da cidade do Rio de Janeiro legalizados, esses microempreendedores legalizados, que trabalham de sol a sol para levar o seu sustento para casa, receberão, por esses 10 dias parados, R$500 da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Câmara de Vereadores. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Bom, esse é o valor total que nós estamos investindo, cartão Família Carioca, cerca de 14 milhões, cartão alimentação, aí 14, 117, 284, cartão alimentação 72 milhões, apoio emergencial para as novas famílias, cerca de 5 milhões e 600, comércio ambulante, cerca de 7 milhões e 800 mil, totalizando, como eu disse ali no início, 900 mil pessoas e 100 milhões de reais. Talvez tenha faltado aqui, eu queria que o Ferreirinha falasse um pouco sobre o cartão alimentação, faltou na hora que eu apresentei o cartão alimentação, o secretário de Educação, falar aqui sobre o cartão alimentação para a rede municipal de ensino, dá só as explicações aí, Ferreirinha, por favor. Prefeito, bom dia a todos.
Nós estaremos nessa semana, prefeito, até o sábado, dia 27 de março, antecipando a parcela de abril, que corresponde a R$ 54,25, que nós pagaríamos normalmente até o dia 10 de abril, então essa parcela está sendo antecipada, e estaremos realizando uma nova parcela, uma parcela extra do cartão alimentação da educação, do mesmo valor de R$ 54,25. Por isso que soma R$ 108 sendo recebidos totalizando agora. R$ 108,50. Eu estou explicando essa divisão porque o valor referente a abril está sendo pago antecipado até este sábado, dia 27 de março, e o valor extra será pago na semana que vem até a sexta-feira, dia 2 de abril. É importante dizer que ao longo desses dias o pagamento vai ser realizado em todos os cartões, mas devido ao sistema, nós estamos colocando esses prazos de sábado agora para a primeira parcela e sexta-feira que vem para a segunda, para ter a garantia da conclusão dos 643 mil cartões. Então, o senhor e a senhora que tem um filho na rede municipal de ensino, que tem lá o cartão alimentação, você vai receber até sábado 54,25. E depois, na semana que vem, até sexta-feira, você vai receber mais 54,25. Você vai receber, nesse período de fechamento, R$ 108,50. Então, essa não precisa de Santander, de Carioca Digital, todo mundo já tem o cartão, ele é carregado automaticamente pela Prefeitura. Repito aqui o nosso apelo para que as pessoas não tentem ir no primeiro dia, enfim, para que a gente possa, repito, supermercados, serviços essenciais, todos estarão abertos ao longo desse período de restrições, porque são considerados serviços essenciais. Antes de terminar aqui, eu quero dizer para a imprensa que o apoio de vocês nesse momento é fundamental, porque, como vocês percebem, alguns programas aqui são, não chamaria de programas, porque, repito, são iniciativas emergenciais tomadas para esse momento. Nós não estamos aqui inaugurando programas que ficarão ad eterno. São iniciativas objetivas para que a gente tenha a compreensão das pessoas para a necessidade de ficar em casa. Então, aquele que não pode ficar em casa porque não tem renda, vai receber essa renda, o que permitirá que fique em casa. A gente sempre ouve essa história. As pessoas falam assim, quem fala fica em casa é porque ganha bem, é porque não sei o quê. Então, nós estamos garantindo para as pessoas mais pobres dessa cidade a possibilidade também de que elas terão renda, podendo se preservar nesse momento. Essa doença, ela é uma doença traiçoeira, ela é uma doença que mata as pessoas e a gente precisa que as pessoas façam esse período de 10 dias com muita disciplina, né? Evitem aglomerar, evitem sair, evitem estar em espaços públicos. Repito, ninguém está proibido de se deslocar pela cidade, nem no período de restrição noturno, como que já vem em vigor há cerca de 3 semanas. Se deslocar pela cidade pode, né? Ninguém está proibido de se exercitar no espaço público, ninguém está proibido de fazer as suas atividades, enfim, de lazer, né, próximo de casa. Isso não é problema. O que nós não podemos ter são aglomerações. O que nós não podemos ter são as pessoas se encontrando, né? A gente precisa desses 10 dias e a Prefeitura, dentro das suas possibilidades, no esforço hercúleo, queria agradecer aqui mais uma vez a Câmara de Vereadores, na pessoa aqui do vereador presidente Carlos Caiado, do vereador Dr. Carlos Eduardo, do líder do governo, vereador Thiago Carribeiro, pela iniciativa da Câmara, em prontamente se mobilizar para, aliás, sem que a gente tenha sequer precisado pedir. A Câmara ontem, eu já recebi a informação quando haviam assinaturas para aprovar esse auxílio de 30 milhões de reais. Então, o meu agradecimento aqui, a Prefeitura fez um esforço enorme, queria agradecer aqui todos os secretários, fizemos um esforço enorme para poder disponibilizar um volume de recursos para as pessoas mais pobres da cidade. Queria só deixar um último recado aqui. O vereador Carlos Caiado, o vereador Carlos Eduardo, o vereador Thiago Carribeiro me pediram para que a gente possa conversar ainda hoje mais tarde.
para que a gente possa também, nós estamos estudando medidas que a gente espera poder conseguir fazer, e se Deus quiser anunciar até amanhã, para atividades de pequeno comércio, de pequenos bares, de pequenos restaurantes, que é o universo mais complexo da gente conseguir fazer esse auxílio imediato, mas a gente está estudando ainda medidas que, se Deus quiser, a gente consegue anunciar até amanhã. Queria registrar aqui, porque houve um pedido muito enfático da Câmara dos Vereadores para que nós tomássemos essa medida. A Câmara, obviamente, por suas características, tem recebido pressões desses atores econômicos, pressões legítimas. Ninguém ali é irresponsável, ninguém é negacionista. Tenho certeza disso. Aliás, aqueles que se incomodam com protestos, não me incluam na lista deles. As pessoas têm, sim, o direito de reclamar pela circunstância econômica que nós vimos vivendo no Brasil já há mais tempo do que devíamos. As pessoas, nesse momento, elas estão angustiadas e a gente compreende isso. A gente só pede que evitem se aglomerar, nesse momento até para protestar, para que a gente possa não ter aí o jogo virando contra essas próprias pessoas. Protejam as suas famílias, não é uma brincadeira. Todo mundo conhece alguém que perdeu a vida por causa do coronavírus. Duvido que tenha alguém aqui que não conheça alguém que morreu por essa doença. Então, a gente precisa dessa compreensão das pessoas. Então, a Câmara de Vereadores tem recebido muita pressão dos atores econômicos, importante, legítima. Mesmo no período anterior, a gente abriu algumas das restrições que tínhamos estabelecidos por essa pressão, e a Câmara vai, até o fim do dia de hoje, buscar sentar conosco, os seus representantes, para que a gente possa, enfim, consolidar algo que nós já estamos preparando para apresentar amanhã. Mas o mais importante hoje é dizer, as famílias mais pobres dessa cidade, as famílias mais carentes dessa cidade, as 900 mil pessoas, 14% da população carioca, que vive numa situação de maior vulnerabilidade social, serão atendidas por essas 4 iniciativas. Cartão Família Carioca, cerca de R$ 240 em média por família. Cartão Alimentação, R$ 108,50 por criança. As famílias mais pobres, com cerca de R$ 200 para essas famílias mais pobres. E o comércio ambulante, cadastrado na prefeitura, os microempreendedores com R$ 500, para que a gente fique em casa nesses 10 dias. Esse é um apelo pela vida. E deixo um último apelo aqui. Nós vivemos num país enorme, forte, grande, que tem condições, e a gente precisa de uma política nacional para enfrentar essa tragédia humanitária que nós estamos vivendo, para que alivie as contas das pessoas mais pobres, dos atores econômicos que geram emprego, dos governos que têm obrigações. Não imaginem que 100 milhões de reais que a Prefeitura e a Câmara estão colocando aqui são fáceis de encontrar. Não imaginem que 10 dias de restrições aumentem a nossa arrecadação. Ao contrário, eles diminuem a nossa arrecadação, provavelmente mais do que esses 100 milhões de reais que nós estamos colocando. Então, para os municípios, entes federativos, que vivem as dificuldades que vivem, é muito... Falo aqui em nome, aliás, dos prefeitos do Brasil. Minha avó falar aqui como prefeito da segunda maior cidade desse país. Para prefeito tomar essa medida que nós estamos tomando aqui, dá para o de São Paulo, dá para o do Rio, de alguns de capitais, a maioria não tem como fazer, porque não tem dinheiro para isso. Vive de recursos carimbados vindo do governo federal, os repasses constitucionais, obrigatórios, compulsórios, não é a favor de nenhuma autoridade. É responsabilidade constitucional, assim está na Carta Maior do país. Então aqui, me arvoro para a imprensa do Rio de Janeiro, falar em nome de todos os prefeitos do Brasil. Existe a necessidade de uma política nacional para quem tem capacidade de fazê-la. A autoridade monetária, aqueles que conduzem a política nacional, entendam, as pessoas estão passando dificuldades, as pessoas estão desempregando, quebrando seus negócios, os municípios não têm condições de cumprir com as suas obrigações. Não me refiro à cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro a gente organiza e vai tocar a vida apesar das dificuldades. As pessoas não estão comendo.
Não é possível que não haja uma sensibilidade nacional para uma política nacional de incentivo nesse momento, de estímulo em que o Brasil perde mais de 3.000 vidas no dia de ontem, 3.100 pessoas no dia de ontem. Tem muita insensibilidade para nos ter uma política nacional nessa direção. Quero aqui deixar esse meu apelo ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo Federal, porque a gente tem aqui limitações óbvias. A gente não controla a política monetária, não emite moeda, vive da arrecadação de impostos, e certos valores tão caros ao Brasil, como a lei de responsabilidade fiscal, enfim, as regras todas consensuadas por políticos de esquerda, de direita, de centro, de baixo, de meio, enfim, não importa, elas devem ser, nesse momento, deixadas de lado para que haja política pública para matar a fome das pessoas e evitar a quebradeira de empresas. A Prefeitura do Rio de Janeiro está buscando fazer sua missão, de um lado, abrindo leitos, disponibilizando sua rede para regulação estadual. Nós temos mais leitos hoje do que no auge da pandemia em 2020. Tudo que era hospital de campanha, nós temos mais leitos hoje, o hospital de Acari está inteiro aberto. Nós temos, só no hospital de Acari, 400 leitos disponíveis, todos na regulação estadual. Nossas estruturas de saúde estão funcionando. Fica aqui um agradecimento, aliás, aos profissionais de saúde do município, aliás, aos guardas municipais também, Breno, os fiscais, pelo trabalho hercúleo que estão fazendo. Esperamos muito contar com o apoio das forças de segurança do Estado nesses próximos 10 dias, para fazer valer as determinações da Prefeitura. Nós acreditamos no espírito público das pessoas, no espírito republicano das pessoas, dos governantes. Temos certeza que as forças de segurança pública do governo do Estado vão nos auxiliar nessa missão nos próximos dias. Então, de um lado, a gente tem as medidas terapêuticas, de outro, a gente tem medidas restritivas, que são essas duras, impopulares, difíceis de serem tomadas, mas que nós vamos tomar sem medo. E, de outro lado, agora a gente apresenta aqui um conjunto de iniciativas para aliviar o sofrimento das pessoas. Não vai resolver tudo, não é o mundo ideal. O mundo ideal seria se nós não estivéssemos com a pandemia. Seria se nós estivéssemos levando uma vida normal, mas, infelizmente, não estamos. Então, muito obrigado a vocês. Acho que a gente podia aqui abrir para perguntas dos jornalistas. Tem esse microfone aqui. Pedro, vai lá no microfone. Pedro voltou de férias, infelizmente. Vou rapidinho que eu tenho que entrar ao vivo. Ô prefeito, queria saber o seguinte, essas medidas de alguma maneira são uma resposta às entidades que questionaram os fechamentos da prefeitura? Por exemplo, a FEComércio foi uma dessas entidades que foi mais enfática em relação a esse fechamento. E meu segundo ponto hoje o senhor apresentou as medidas para as pessoas mais vulneráveis, mas essas entidades de classe questionaram muito também as medidas para pequenos empresários, microempresários. Aí eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor. O senhor falou da Câmara, mas eu não entendi. Vai ser um projeto de lei encaminhado para a Câmara? Quando é que isso vai ser de fato votado? Obrigado. Vamos lá. Muito objetivamente, Pedro. A gente está aqui sempre dando resposta à população, né? Então essas medidas são respostas à fome, ao desemprego, ao sofrimento das pessoas. Que já é uma realidade que aumenta quando você faz restrições econômicas. Restrições às atividades econômicas. Então, essa é uma resposta à sociedade, aos mais pobres. Estamos falando de 900 mil pessoas, 14% da população da cidade, que sofre mesmo. Isso aí é o que sofre mesmo. Isso aí é o que está sem ter o prato de comida para botar para o filho à noite, que não consegue ir no supermercado comprar um pacotinho de frango e um pacotinho de linguiça. Não consegue comprar os produtos de limpeza básicos para a sua casa. Não consegue, enfim, dar o mínimo de condições de sobrevivência. Essas são a nossa prioridade. Óbvio, é legítima toda a pressão de todos os atores sociais e econômicos, defendendo seus interesses, e esses atores econômicos têm razão e direito. Eu disse aqui antes, o que a Câmara de Vereadores, os 3 vereadores aqui presentes, falando em nome de todos os vereadores, me procuraram hoje, disseram: Eduardo, prefeito, além dessas medidas para os mais pobres, a gente precisa olhar para alguns setores da economia. Pequeno comércio, pequeno bar, pequeno restaurante, que não é todos, eu não vou conseguir resolver o problema que vai passar um dono de um shopping com as características do que a prefeitura dispõe. Por isso que eu primeiro clamo por uma política nacional. Porque se eu chegar para o dono de um bar e disser assim: você não vai pagar IPTU esse ano, não vai fazer a menor diferença para ele.
O que nós temos que ter aqui, objetivamente, é uma política para ajudá-los. Então, a gente já vinha montando um modelo, a Câmara de Vereadores fez esse apelo, a gente vai discutir isso ao longo do dia de hoje, tentar anunciar algo para esses atores econômicos até amanhã. Mas o que nós temos aqui é uma política pública objetiva para quem mais precisa, para quem passa fome, para quem não tem comida para botar em casa para a sua família. Prefeito. Rodrigo Viga, Reuters, Jovem Pan. Sou eu. Boa tarde, prefeito. Tudo bem? Ainda nessa linha, só para entender, quando o senhor fala uma política nacional, é algo para além do auxílio emergencial que prometeu se recrudescer, porém até agora não nasceu, e especificamente sobre o Rio de Janeiro. É um programa de transferência de recursos de renda na veia para esse pequeno empreendedor, ou efetivamente a gente está falando de postergação, de um standstill, alguma coisa do gênero assim, de um pagamento de alguma tributação, de algum imposto local? Só vai tratar amanhã. Vamos tratar das famílias mais pobres hoje, das 900 mil pessoas assistidas por esse programa. E uma outra pergunta, prefeito, por gentileza. O senhor disse que durante esses 10 dias espera que haja a adesão da população. Em havendo essa adesão, as medidas podem ser flexibilizadas. Mas supondo no cenário contrário, em que as pessoas encarem o superferiado como um superferiado e não um super confinamento, vamos dizer assim, a Prefeitura do Rio de Janeiro teria fôlego por mais quanto tempo para uma ajuda desse tipo, desse porte, que já falou que foi um sacrifício aí? Fôlego nenhum. Nosso fôlego termina com essa iniciativa, né, para atender essa medida dura nossa de 10 dias. Consciente da medida dura de 10 dias, esse é o fôlego que a gente tem. Chegamos aqui no nosso limite. Não seria possível se não fosse aqui o auxílio da Câmara de Vereadores do presidente Caiado. Ou seja, é isso ou isso? É isso ou isso. Tá. Acabou? Pergunta, Pedro. Ah, tá, entendi. O Viga é o nosso Ernesto, substituto. Prefeito, só uma pergunta. Se por acaso os números não diminuírem, o senhor está pedindo uma política nacional para enfrentamento. A Prefeitura irá ao governo federal, pediu à Câmara Federal para pedir uma ajuda? Marcos Antônio da Rádio Tupi, tá? Certamente, né? Hoje mesmo eu mandei uma mensagem, não consegui falar, mas mandei uma mensagem para o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com quem eu guardo uma ótima relação pessoal e institucional, que é uma pessoa sensível. Tenho feito esse apelo publicamente. Conversei na semana passada, tive a honra de receber aqui o ministro Rogério Marinho para almoçar comigo. Estive com o ministro da Defesa, general Fernando, na quinta-feira, e a gente está pressionando, pedindo, solicitando esses programas federais. É a autoridade federal que tem mais capacidade de ter uma medida firme e contundente, trazendo recursos, né? Mas a gente espera que o Rio faça a sua parte nesses 10 dias, cumprindo com as medidas duras que nós estamos solicitando à população. Mais alguma pergunta? Prefeito, boa tarde. Eu queria saber se o senhor acredita que a rede de pagamentos que a Prefeitura tem, os cartões que já existem, vão ser suficientes, vão dar conta de fazer todos os repasses nas datas que vocês preveem? E existe alguma preocupação em relação às famílias que ainda não têm relação bancária com a Prefeitura? O município quer fazer algum apelo para que essas pessoas fiquem atentas e entrem no site para saber se tem direito a esse benefício ou não deixar o benefício parado? Obrigado. Olha só, em relação àqueles que têm relação bancária, é óbvio que é mais fácil, né? É muito mais fácil de identificar, porque já tem lá, a pessoa vai receber o crédito no cartão que ela já tem. Ele é muito mais difícil. No caso dos ambulantes também eu entendo que seja mais fácil, porque o ambulante, ele já paga a sua TUAP, ele tem lá o cadastro, né? Uma situação, a mensagem chega mais fácil, né? Então os ambulantes, repito, vão lá no cariocadigital.rio, digita o CPF, está na categoria, vai receber o benefício de R$500. A minha maior preocupação são com essas 23 famílias que estão na assistência social. Então a gente conta muito com o apelo de vocês. A secretária Laura Carneiro determinou essa busca ativa. O secretário Pedro Paulo está colocando um 746 para mandar SMS. A gente tem uma quantidade grande de celulares dessas pessoas.
mas é importante que a imprensa ajude a esclarecer, porque essas pessoas, de fato, são aqueles que vivem uma situação de muito maior dificuldade, são muito mais pobres, muito mais vulneráveis, e, infelizmente, ainda não foram cadastrados em nenhum programa de transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, que é um programa nacional, federal, de muito tempo, importante, e que diminui muito o sofrimento da população. Senhor prefeito, o senhor despertou minha curiosidade, porque o senhor falou que falou com o ministro e falou com o presidente da Câmara. Especificamente, o senhor poderia esclarecer um pouco melhor que programa seria esse que deveria ser coordenado de forma nacional para ajudar as famílias mais carentes? Rodrigo, eu não sou o presidente da República, nem responsável pelas ações nacionais. Eu acho que nós tivemos boas ações nacionais no ano passado. Transferiu o auxílio emergencial, R$600 para as pessoas. Nós tivemos medidas que minimizaram o impacto na população dos pequenos e microempresários, dos grandes empresários, para evitar demissões. Quer dizer, houve um conjunto de ações, os estados, os municípios, os entes da federação tiveram compensação por suas quedas de arrecadação. São todas medidas necessárias. Eu acho que se reproduzir uma parte do que foi feito ano passado, com a vacinação avançando, com uma política terapêutica mais adequada, aí eu não tenho dúvida que a gente sai dessa crise. Aliás, eu quero passar uma mensagem de otimismo aqui, gente. Não é de verdade. Se ontem a gente anunciou até dia 10 de abril, pessoas de até 66 anos de idade, tudo dando certo, a gente, aí até o final de abril, vai ter vacinado todo mundo acima de 60 anos e entrando nas pessoas com comorbidade. Esse é um impacto fantástico. A vida vai melhorar muito, não tem dúvida nenhuma. Aí eu vou concordar com o que disse, acho que eu ouvi falar que o presidente Bolsonaro disse ontem, eu não ouvi, mas que o Brasil consegue sim, na minha opinião, com o Butantan produzindo, com a Fiocruz produzindo, nós conseguimos chegar em 2021 com a população toda vacinada, não tenho a menor dúvida disso. E repito, eu acho que a gente já pode ter nos próximos 30 dias, final do mês de abril, meados do mês de maio, uma situação totalmente diferente. Então a vacina e um pouco mais de vacina. Se a gente estiver firme na vacina, se não ocorrerem mais erros, falhas, e não estou preocupado com o que aconteceu ali atrás, quero olhar para frente, a gente tem uma esperança enorme. Se Deus quiser, essa é a última medida restritiva que se faz à população. Se vacinar, se a vacina chegar aqui, eu garanto que a cidade do Rio de Janeiro, no final de abril, nós vamos estar muito mais flexíveis, nós não vamos viver mais esses dramas, não vai ser mais necessário nenhuma medida restritiva radical. Então, eu espero que esse seja o último suspiro desse drama que já dura mais tempo do que a gente gostaria que durasse. Talvez a gente já tivesse podido ter antecipado esse último suspiro, mas tudo bem, não antecipamos, infelizmente, o grande prejuízo que não se recupera são de vidas que se perdem. Mas eu quero olhar com otimismo. Se a cidade do Rio de Janeiro receber vacinas, eu garanto que até o fim de abril, todo mundo acima de 60 anos vai estar vacinado. Prefeito, só mais uma colocação, porque o senhor foi procurado... Até aqui já, viu? Desculpa. A prefeitura foi procurada por Federação Paulista, por CBF, para mandar jogos aqui no Rio de Janeiro. O senhor disse que não teria muito bom senso, não seria de bom grado fazê-lo, já que a partir de sexta-feira não pode nem nos estádios aqui do Rio de Janeiro. Mas os jogos continuam acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa contradição entre a capital, capitaneada pelo senhor, proibindo e o Estado autorizando? E como é que andam as relações com o governador Castro, que já estão apaziguadas? Olha só, primeiro, nós estamos dialogando, as pessoas discordam, normal que as pessoas discordem, então não tem negócio de apaziguar, deixar de apaziguar. São relações adicionais, eu gostaria de estar sendo liderado pelo governador do meu estado nesse momento, para evitar posições diferentes. Acho que o governador tomou uma decisão importante na segunda-feira ao dizer que não ia mais enfrentar as iniciativas dos municípios. Me parece que a Alerj deu essa resposta contundente no dia de ontem. Eu agradeci publicamente ao governador por ele ter recuado das afirmações feitas durante o dia de segunda-feira e tenho certeza que as forças de segurança pública estadual, as autoridades estaduais, nos ajudarão a implementar as medidas restritivas colocadas na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, em relação ao resto do estado, eu acho que agora todos os prefeitos têm liberdade de tomar suas medidas. Eu quero fazer um apelo aos cariocas
em respeito aos demais prefeitos do Estado. Nós não vamos viver feriado nenhum, não é um super feriado. Esse nome está errado, aliás, a imprensa podia parar de chamar de super feriado, chamar de retiro, super retiro, sei lá como é que é o nome que quiser dar. Porque se ficar chamando de feriado, vai todo mundo... Não dá para invadir essas cidades, não dá para achar que vai para Aruama, para São Pedro da Aldeia, para Maricá, para Petrópolis, para Teresópolis, para, enfim, as diferentes cidades do estado, achando que vai passar aí 10 dias de veraneio. Não vai. Prefeito, posso fazer Minha última pergunta é só a seguinte. O senhor anunciou que é um pacote de 100 milhões de reais. Mas eu fiquei com uma dúvida, que eu vi agora aqui a última apresentação, o último slide. O maior parte desse valor, e aí talvez o secretário Ferreirinha possa ajudar, é do cartão alimentação. Sim. Mas esse cartão já vinha sendo pago, né? Então, assim, tem 36 milhões ali que a prefeitura já teria que desembolsar. Então, o gasto extra da prefeitura é de 64. Perfeito. Tá bom, beleza. Essa era a minha dúvida. Obrigado. Estamos adiantando. Obrigada. Ok, gente? Foi. Muito obrigado e um abraço a todos.